Amigos e amigas internautas do site Única News, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista direto dos nossos estúdios, sendo transmitido pelas nossas plataformas digitais e também pelos sites TV Única e Mais Que Fato. Hoje, dia 5 de maio, nesta quinta-feira pouco fria, aqui na capital mato-grossense, recebemos com muita honra e com muita alegria o presidente da ProSoja Brasil e pré-candidato ao Senado Federal, senhor Antônio Galvão, que é um camarada espirituoso, alegre, gentil, já chegou brincando com todo mundo aqui na redação e muito nos alegra recebê-lo nesta tarde aqui em nossos estúdios. Antes até de cumprimentá-lo, eu vou fazer uma pequena apresentação do seu vasto currículo que nós temos aqui em mãos. Antônio Galvão tem 64 anos, é nascido em Sananduva, Rio Grande do Sul, e é também produtor rural em Mato Grosso. Aos 21 anos de idade, se mudou para o Paraná, onde foi produtor rural por 7 anos. E após ouvir promissoras notícias sobre o potencial de Mato Grosso, mudou-se para Sinop no ano de 1986. Começou a trabalhar em prol dos pequenos e médios produtores, presidindo o Sindicato Rural de Sinop em 2005. Já em 2007, foi diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, a mais conhecida. Acompanha os trabalhos da ProSoja Mato Grosso como diretor desde a sua fundação em 2005. Em 2017, foi eleito como presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja de Mato Grosso, a ProSoja. Não, Associação só Mato Grosso. Mato Grosso, né? Isso. Para o triênio 2018-2020. E em 2021, tomou posse como presidente da Associação Brasileira dos Produtores da ProSoja Brasil. Em março deste ano, Antônio Galvão anunciou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo PTB, partido este que também estuda lançar o nome do pré-candidato e ex-deputado federal, Vitório Gali, para governo do Estado. Então, é este camarada que nós vamos falar hoje. A gente vai bater um papo longo aqui com ele sobre política, sobre agronegócio, sobre a ProSoja. Então, antes de mais nada, presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Para nós é uma honra, mais uma vez, digo, recebê-lo em nossos estúdios. E os microfones do Única News estão abertos para as suas considerações iniciais. Obrigado, Abraão. Escutei, achei que ia chegar aqui, ia ter mais idade, porque tem a lenda do Abraão, né? Mas não é. É um prazer estar aqui no Única News. Só corrigindo ele, falar que hoje está friozinho em Cuiabá, acho que está um clima gostoso. Tá todo mesmo. Cuiabano, com certeza absoluta, né? Se a gente pudesse ter esse clima aqui em Cuiabá, tenho certeza que todo mundo queria ter. No estado. Ontem estava melhor até, né? Pois estava mais friozinho. Mas hoje ele está legal, tá bom, porque a gente sabe, conhece aqui Cuiabá. Tantos anos já residindo no Mato Grosso, sempre um clima mais quente, um pouco mais abafado. Agora um período já entrando a seca, né, Abraão, também. Começa aí as dificuldades que tem, as preocupações, principalmente nossa com o produtor rural, todas essas vastas plantações que nós temos, principalmente o milho, o perigo que a gente sempre corre contra a questão de incêndios, né? Sim. Então sempre tem que ter um cuidado, a população do modo geral urbana também, tentar evitar nesse momento que tenha qualquer tipo de sinistro ou desastre, vamos assim dizer, em relação a queimadas. Isso foi uma grande preocupação nossa com o produtor rural, que imaginou você com área de pecuária, com animais dentro, pegar fogo num pasto. Isso é a grande preocupação, e assim como as nossas lavouras, que é o alimento que a gente produz para todo mundo. E agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecer, dizer como presidente, hoje atual presidente da ProSoja Brasil, passamos sim por esses itens todos. Inclusive nesse meio tempo lá do Paraná, fui bancário também, experimentei 9 meses em banco, me tornei caminhoneiro também. Nesse período a gente trabalhamos um pouco tempo também com restaurante, fomos experimentando essa atividade econômica. E a gente sabia que nosso destino era atividade rural. Ainda no Paraná voltamos a fazer atividade rural, dentro desse meio tempo, 6, 7 anos, e com certeza aí quando deu certo a gente migrar para Mato Grosso e ir lá para Sinop, aí foi a realização daquele sonho que a gente tinha e via nos programas de televisão, mostrando que Mato Grosso era esse estado promissor para a produção de alimentos, como de fato já se transformou. E com grande potencial ainda, Abraão, de dobrar essa produção que a gente faz aqui,
utilizando as áreas hoje já convertidas para pecuária ou para hoje dizer áreas que estão um pouco mais degradadas, mas passíveis hoje de fazer. Inclusive pode mais do que dobrar um pouco as áreas, mais do que dobrar a nossa produção. Basta que se faça investimentos aí, que sabe que tivemos aí governos passados, que pouco investimento foi feito no estado de infraestrutura. Isso tem dificultado, senão o estado poderia hoje estar plantando, em vez de próximo a 11 milhões de hectares de soja, estaríamos plantando 13 milhões. Sim. Mas veja você que 11 milhões de hectares, no universo de 90 milhões, que é o estado, 90 e pouquinho, não é nada aí dizer da 12%, 12,5% do nosso território. Sim. Quando você vai a nível de Brasil, a área utilizada para a produção de alimentos, dizer, de grãos, nós utilizamos aí menos de 8%. Então você veja que é um território que a gente usa muito pouco, sabendo que temos regiões extensas ainda, com povo que tem, dizer, uma aptidão muito grande para isso, e solo, com a vocação das pessoas e solos aptos, com certeza absoluta, para a gente poder aumentar e aumentar muito a produção de alimentos. Que estamos muito preocupados hoje, Abrão, essa falta, questão de fertilizante, questão daquela guerra, questão de quebra de safra por problemas climáticos aqui no Brasil, outras regiões, Estados Unidos está começando a plantar, estão com dificuldade, já era para estar com o plantio mais adiantado, por conta de que hoje nós temos duas palavras que nos preocupam muito e acredito que tem que preocupar a população. É uma questão da segurança alimentar. Sim. O custo de produção subiu exageradamente, combustível nós sabemos, a gente sabe que a dona de casa hoje, aquela que vai no supermercado, a gente vai também, está cara, a comida está cara, não tem dúvida nenhuma. Tudo caro, tudo. Para quem ganha 2, 3 salário mínimo, está ridículo dizer, está difícil. Mas isso está no mundo, Abrão, não é exclusividade do Brasil, no mundo inteiro, inclusive outros países muito pior do que nós aqui. Estados Unidos faltar produto na gôndola de supermercado parece brincadeira, né? Sim. Mas lá já aconteceu na Inglaterra, já aconteceu na Alemanha, todo mundo já acompanhou essa situação. E nós não queremos que isso venha acontecer no Brasil. Sim. E são países celeiros também. Estados Unidos hoje é o país que mais produz, aí próximo a 700 milhões de toneladas de grão. O do Brasil deve atingir esse ano aí, em torno de 270, 275 milhões. Então você vê que já tiveram essas dificuldades. A gente está tentando ao máximo evitar, Abrão, que isso venha a ter uma escassez maior ainda. E aí agrava mais a situação nos preços dos fertilizantes e defensivos, alguns deles principalmente, mas também o que nos deixa preocupado aquela guerra hoje da Ucrânia com a Rússia, ali a Rússia com a Ucrânia também é um grande país que produz muito alimento, Sim. em torno aí de 85 milhões de toneladas, principalmente trigo e arroz, trigo e milho, e que se acontecer de não puder fazer essas lavouras lá, isso vai faltar no mundo e vem acarretar mais custo, ainda mais valores em cima do alimento. Porque às vezes tem gente que imagina que o alimento vai lá no fundo do supermercado e lá no depósito, trazer para frente e não precisa mais ter nada. Sim. Não, tem todos nós que estamos no campo fazendo a produção primária, você tem a indústria para poder transformar e logicamente aí vai para o supermercado ou comércio onde você vai comprar. Então hoje é o grande problema que a gente percebe, estamos fazendo de tudo para que não aconteça, que tenha a segurança alimentar propriamente dita, que não possa vir faltar o alimento, que é muito pior. Agora, presidente, a gente vai destrinchar um pouquinho melhor sobre segurança alimentar, safra, tudo mais, no decorrer da nossa entrevista. Eu quero começar pelo campo político, né? O senhor se apresentou como pré-candidato ao Senado Federal pelo PTB. E nós sabemos, o senhor acabou de citar aí a sua vinda para Mato Grosso, a vida que deu certo num estado pujante, né? Onde o senhor e a sua família conseguiram se consolidar na produção agrícola e tudo mais. Tendo essa vida estável, digamos assim, né? Cuidando de uma associação nacional da importância, da envergadura que é a AproSoja Brasil, a minha pergunta é: por que o senhor, nessa altura do campeonato, decidiu sair a candidato a senador? Quais os motivos que levaram o senhor a tomar essa decisão? Olha, Abraão, tem vários motivos no meio disso tudo. Mas principalmente a mudança que foi feita nesses últimos 3 anos e pouco pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro, aonde implantou uma austeridade grande no país, porque isso aqui estava virado... Não vou nem dizer a palavra que eu pensei para vocês podem imaginar. Então acredito que todo esse trabalho e essa perseguição, porque a corrupção era deslavada. Você não assistia um jornal, abria um jornal escrito, você ia ver um jornal televisionado, você abria um site,
todo dia tinha escândalo que algum órgão do governo federal estava metendo a mão. Então, um presidente que, dizer a verdade, está lá sofrendo demais em cima disso, um congresso bastante omisso que poderiam participar, porque o que ele vem fazendo, defendo de unha e dente que isso continue acontecendo, porque se o recurso que for destinado, que é para as mãos do governo, ele for investido corretamente, com certeza a população não padeceria tanto quanto padece, seja lá com saúde, seja com a educação, seja com a nossa segurança e principalmente de infraestrutura. Como eu já citei anteriormente, se nós tivéssemos investido um pouquinho mais em infraestrutura no Mato Grosso, estaríamos produzindo mais, estaria mais oferta de alimentos. Então isso tem nos levado muito, acho que é uma missão dada para a gente, e vendo a omissão desses parlamentares nossos. Será que teve um período onde a população brasileira tem reclamado tanto do nosso Congresso Nacional? Vendo as aberrações que acontecem aí, ó. Recentemente, o ano passado, a prisão do Daniel Silveira, sim, onde 363 parlamentares, que o parlamento sempre é o que faz a Constituição, fizeram desrespeitar a Constituição no artigo 53, você deram o direito para esse parlamentar se manifestar, certo ou errado, se você concorda ou não concorda com o que ele falou, o artigo 53 assegura o direito à liberdade dele se expressar da forma que ele achar que deva se expressar. Quanto muito devia ter feito um processo contra a pessoa, um dano moral, uma indenização. Deixa eu só fazer um parênteses nesse assunto aqui, já que o senhor tocou nesse assunto, e a nossa live é isso, esse bate-papo aqui não é uma entrevista engessada. O senhor não acredita que exista uma diferença entre liberdade de expressão e ofensa? Porque o que o Supremo fala é o seguinte, que Daniel Silveira ofendeu, ameaçou de morte, ministros, enfim, tarará, todo o discurso, a narrativa que nós já sabemos. O senhor acredita que exista um limite entre liberdade de expressão e ofensa e que isso sirva até para o parlamentar? Dentro do artigo 53 não distingue isso. Simplesmente dá o direito ao parlamentar. Falar o que quiser. Falar o que ele quiser, está lá dentro, está muito escrito e muito claro. Agora, se você ameaçar, tivesse que prender, por que não anda prender todas as pessoas que ameaçam o presidente Bolsonaro de matar ele? Por que tem que ser justamente uma pessoa? Quantas ameaças você já viu divulgado na mídia? Alguém está preocupado com isso? Quem mandou matar o presidente Bolsonaro está onde? Você acha que foi a vontade do Adélio Bispo? Então é dois pesos com medidas totalmente diferentes. A gente não concorda com isso de forma nenhuma, sim. Abrão não concorda. Então o direito dele se expressar, mesmo ofendendo, mesmo ameaçando, está escrito na Constituição. Eu também acho que não poderia chegar nesse ponto. Sim. Então o que devia fazer os nossos parlamentares, em vez de querer condenar o cara que seu artigo dá? Entrar com uma PEC, fazer a mudança do artigo, para depois aí você começar a aplicar a lei. Agora simplesmente fizeram a lei e desrespeitaram ela. Que o caminho era, criam uma PEC, que é a mudança da Constituição, projeto, você pede a mudança da Constituição. Não, foram para o caminho mais fácil. Vamos condenar. E 5 aqui do Estado, né? Pimba na cabeça dele. Sim. Que eles deviam poder entrar com a PEC. Aí vai para o Senado, que o Senado poderia resolver, porque ninguém tem direito de afrontar a Constituição. Se nós vamos falar aqui de ameaça, tem que ser isso, você fazer tem que ser aquilo, e o cara que afronta a nossa Constituição? Era de direito daí do ministro simplesmente pegar, ser a vítima e ser o julgador e o condenador? Você já viu isso na história? Ele está certo? Está correto? Então é isso, o pessoal que deixa a gente indignado. Nossos parlamentares estavam lá, poderiam ajudar, podia fazer. Não culpo só os aqui do Mato Grosso, Brasil inteiro. Foram 363 parlamentares que votaram favorável à prisão dele naquele momento. Aí o nosso Senado, dizer na grande maioria, não podemos aqui condenar todos também, sabemos que tem senadores que brigam muito lá, até pelo próprio impeachment de alguns ministros lá, mas e os outros estão onde? Se acovardaram todos, por quê? Se a Constituição fala que é igual para todos, o cara infringe ela, cabo direto, torta à direita. E por que não fazem ela ser respeitada? Estão de rabo preso, como a mídia inteira fala, como todo mundo fala? O senhor viu que esse caso do Daniel Silveira abriu um precedente para a questão do Jorge Cajuru, né? O senhor viu aí, né? Que o Supremo tocou 6 ações nele, porque um senador, eu acho, um deputado, não lembro, e um ex-deputado abriram um processo contra ele em relação a ofensas que ele fez nas redes sociais e tudo mais. E agora ele corre o risco de perder o mandato também por conta disso. Na mesma toada, mais ou menos, do Daniel Silveira.
Então quer dizer que aqueles 3 milhões e pouca que o Caio Coppola fez, um baixo assinado, junto com o Cajuru, foi lá para o Senado, não vale nada. Aquelas 3 milhões e pouca de pessoas ali são tudo banana no país. Então por que não tocam as coisas por igual? Por que de um lado tudo funciona, sim, o julgamento é rapidinho e beleza, e o outro lado senta em cima e deixa caducar, morrer? Isentar um monte de pessoas aí com processos imensos de corrupção, de desvio de recurso, e aí simplesmente inocentaram todos. Soltar bandido, soltar como soltaram aí traficantes perigosíssimos, isso aí tá certo. Derrubaram as sentenças do Moro em relação ao Lula. Isso. Agora o cara, porque tudo bem, eu acho que esse aí passou do limite, eu também não concordaria daquele tamanho de expressão, mas foi expressão, foi da boca para fora, o cara não fez uma maldade além de se expressar. Aí condena o cara, quer botar na cadeia, quer multar o cara, quer tirar direito político, tudo. E aí o indulto do presidente, que fizeram para um monte de marginal ali para trás, outros presidentes, o Lula fez para quantos marginal? A Dilma fez para quantos? O Temer fez também. Quer dizer que aqueles valeu. O que o Bolsonaro fez agora, que o cara não cometeu crime nenhum, a não ser uma manifestação, e tenho certeza que foi numa hora de raiva. Se ele pudesse remendar aquela manifestação, até ele ficaria mais moderado. Então, para ele, todos os rigores da lei. Quer dizer que para os amigos do rei e para os inimigos do rei, ou que se opõe ao contrário, tem que ser dois dias diferentes. Então, Abraão, é uma injustiça atrás da outra que a gente vê. E quem tem o poder para poder resolver esse assunto se acovarda. Sim. Coisa que, com certeza, eu não farei lá. Não farei. Porque a Constituição foi feita para mim, foi feita para ti, foi feita para ministro, foi feita para qualquer pessoa. Ela está acima de tudo. Muda ela se não está satisfeito com ela. Propõe, o Congresso está lá, faz uma nova Constituição, ou muda algum artigo, mas passar por cima, dizer eu sou o melhor de todos, não. Quem está afrontando tudo isso, a gente sabe, foram vários ministros aí do Supremo, muitos outros aí que têm feito manifestação contra o próprio presidente Bolsonaro, aquela ameaça que ele vê todo momento, aparece um maluco de arma na mão, falando, divulgando que ele tem que matar ele, porque o Bozo, por isso, porque aquilo, e é o homem que está botando o país nos trilhos. Nos tirando hoje da possível lida para onde? Se nós mudar o regime democrático, qual é o regime melhor que o democrático? Você conhece não algum? Existe. E daí? É só pau e então cacete. estamos privando da nossa liberdade, que é o que está sendo feito, desvirtuando a nossa Constituição, não aceitando, e nós vamos ficar aqui de braço cruzado? Porque não adianta você ter teu carro de luxo, não adianta ter o melhor casa, melhor apartamento, amanhã mudamos para socialismo, vira o quê? Aí os amigos do rei, aqueles lá do último degrau, fica tudo de boa, mas do segundo degrau de cima para baixo vem a ordem. Então quer dizer que socialismo é isso, igualar todo mundo na pobreza, como é a Venezuela, como é Cuba. Então meia dúzia fica lá no alto, no topo, e o restante da população aqui embaixo. Então eu não conheço outro regime de forma nenhuma que seja melhor que o democrático. Tem seus problemas, existem, mas justamente a lei foi feita, a justiça está aí para se fazer justiça de acordo com o que está escrito e não pela vontade de algumas pessoas. Perfeito. Presidente, o senhor se posiciona como um político de direita, um político conservador, e apoia o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Porém, o presidente se filiou ao PL e já declarou apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes, aqui em Mato Grosso, que é do mesmo partido. O senhor não teme que a sua candidatura ao Senado já nasça predestinada à derrota, tendo em vista que o seu líder, o presidente que o senhor mais se aproxima, mais simpatiza, vai subir no palanque de outro aqui no Estado? Bom, primeiramente, o que eu quero explicar é que ele foi para o partido. O partido, acho que não sei se veio nele. Não sei se o partido entrou nele, ele foi para o partido. Por que o senhor acha isso? Justamente ele precisava fazer a governabilidade do Brasil. Como levou parte aí, alguns membros do presidente do PP, está lá o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, aliou com o PL por conta da disputa, ele precisava um partido. Sim. Mas o PTB, o nosso partido, não precisou nada disso para apoiar ele a vida inteira. Sim. Então ele tinha que tomar uma opção para a governabilidade do país. Optou pelo PL, que ele precisava de uma sigla, porque a nossa legislação impede de você ser candidato voluntário, vamos dizer, sem ter um partido. Agora, isso não significa, por ele ter ido no PL, por mais que ele fez aquela declaração, que a pressão que ele vem sofrendo para que falasse alguma coisa,
Mas você acredita que o bolsonarista aqui vai acreditar no candidato dele, que ele é Bolsonaro? Ele vai acreditar? Eu tenho certeza que não. Agora, de repente, de última hora, o cara está lá. Quando eleito deputado federal, apoiou o Fernando Henrique Cardoso. Quando eleito deputado federal de novo, apoiou Lula, apoiou Dilma, apoiou Temer. Agora, de um tempinho para cá, veio apoiando, costurando, trabalhando, porque viu uma dificuldade para se reeleger. Então, esse é bolsonarista. Eu desafiei a ele enxergar, mostrar uma foto dele, no qual é um manifesto, onde é que ele teve uma fala dele, um discurso dele, onde houve os movimentos, os manifestos, de apoio ao Bolsonaro, está lá ajudando. Isso eu desafiei, está aí. O senhor classifica o Hélio Fagundes como oportunista? Eu vou falar uma coisa, eu acho que tem um pouco de tudo. E eu, se eu estivesse no lugar dele, ia tentar fazer isso. Ele vai querer essa oportunidade que o presidente está junto. Sim. Agora, a população vai aceitar? Eu que estou vendo aí na rua, a turma continua falando, não, voto no presidente, mas nesse candidato do presidente eu não voto. Sim. Se fosse um nome novo, se ele viesse em cima de mim, me ungisse, me dava a mão, me benzesse, estava resolvido o assunto. Isso, na verdade, agora, presidente, é um efeito graças à última eleição, no qual o Bolsonaro ajudou a eleger muita gente que depois traíram ele. Como o João Dória, Judas, né? o Frota... Ele apareceu mais que o Judas, né? Essa galera toda, que foi na onda Bolsonaro, aí depois de 6 meses, 1 ano, como não conseguiram ganhar a sua mamata, viraram as costas. Né? Então o senhor acha que hoje o eleitorado matogrossense tem essa visão, consegue diferenciar o Hélio Fagundes de Bolsonaro? 90% tem, com certeza absoluta. 80% a 90% sem dúvida. Que o que mais a gente ouve é isso. E, no entanto, não fui eu que falei, está relatado em toda a mídia. Está aí preocupado? Declaração do próprio Nelson Barbudo, que é a vez do Wellington, tal, não sei o quê, porque o presidente está lá. Onde é que está escrito que é a vez dele? Quer dizer que o cara só quando morrer que tem a vez de outro? O Nelson Barbudo não tomou a vaga de outro deputado federal em 2018 na eleição? Sim. Então vim dizer que é a vez dele? Que vez? Aonde está escrito isso? Primeiro tem que convencer o povo de saber o que o povo quer. Ele conseguiu convencer lá naquela eleição. E nessa agora? Será que ele vai conseguir? Então são situações e situações aí colocadas. Então essa situação que eu vejo referente hoje ao candidato do presidente, em termos, entre aspas, estão no mesmo partido, que a população, que aquele cara que é bolsonarista raiz, aquele cara que vê o governo como um governo exemplar, não acredito que vote nele de jeito nenhum. E a opção que sobra para o candidato hoje, que hoje é eu, sou eu. A modéstia à parte falando. Todos os movimentos, desde quando ainda antes de ser presidente, a gente sempre teve ouvindo, curioso, esse cara tem que virar presidente, porque o nosso Brasil estava virado de perna para o ar, nós estava andando o inverso. Sim. E hoje, graças a Deus, dizer, se não fosse tanto atrapalho aí, dizer que o judiciário causou a questão do STF, olha, entrando em tudo que a situação está clara, a lei, vou indicar fulano lá de diretor da Polícia Federal, não, esse não pode. Peraí, está lá escrito na lei que respeita esse, os poderes. Então a gente sempre trabalhou e tenta trabalhar que os poderes tenham harmonia. E cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua casa, fazendo o quê? O que está escrito, a regra. Se criou uma regra, foi para quê? Para respeitar. E a regra chama-se Constituição. E infelizmente, não está sendo respeitada. E quem podia, por força da lei, fazer respeitar, se acovardaram e não fizeram. É só isso que acontece. E ele está lá, ele ajudou a apoiar, inclusive. Aqui é bom que a população saiba que houve mais de 200 instituições, entidades que fizeram um manifesto para não indicar, não aceitar Alexandre de Moraes como ministro no mandato do Temer, que ele foi indicado, foi votado favorável e igual, ignorar a sociedade. Foi lá, virou ministro. Agora, com vários impeachment, você viu alguma manifestação dizer tem que caçar, temos que fazer respeitar a Constituição, também eu não vi. Então a população é que tem que definir essa questão, né, Abrão? Saber quem que é quem e quem que pode fazer alguma coisa. Então eu já saí mais candidato, também revoltado com isso, vendo que pode ser feito, pode se solucionar problema e não faz. Então chega-se a uma conclusão, eu vou ficar aqui omisso como a grande maioria da população, sentado, tranquilo, igual nós estamos aqui numa poltrona, reclamando e não fazendo nada. Então acredito que eu tenho condições, sim, muito conhecimento meu, acho que é mais que suficiente para ser um senador da República, e não vou me acovardar do jeito que a grande maioria do nosso Senado Federal está.
acovardado em relação a essa situação. Que se eles tivessem colocado, dizer, o Supremo Tribunal Federal dentro da Constituição, dentro do quadrado deles, hoje o país não estaria nessa instabilidade que ainda existe aí. E graças a Deus acreditamos que a partir do ano que vem, com o Congresso renovado, a população tem que escolher bem, temos muitos bons nomes aqui para renovar, mas renovar mesmo a nossa Câmara Federal. E também estou eu aqui à disposição para ajudar dentro dessa renovação. Presidente, recentemente o senador Carlos Fávaro, do PSD, apoiador declarado do deputado federal Nery Geller, que vai disputar com o senhor essa cadeira no Senado, alfinetou o senhor dizendo, até anotei aqui as aspas dele, abrindo aspas, palavras do Fávaro: se colocar como candidato do agronegócio não é suficiente para uma candidatura a um cargo político. Além disso, a cadeira de senador precisa ser preenchida por um representante do povo, coisa que ele não é. Fecha aspas, essas foram as falas do Carlos Fávaro em relação ao senhor. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa declaração do senador? Eu acho que a tamanha infelicidade dele, ele sabe que ele virou presidente da ProSoja Mato Grosso, eu fui o primeiro que indiquei o nome dele, defendi, ajudei. Dentro do processo político, ele sempre teve o apoio aqui no estado, inclusive quando ele saiu da presidência da ProSoja Mato Grosso para ser vice-governador. E colocar uma situação dessas é falta de conhecimento, é dele. Inclusive ele citou aí dentro daquela matéria que faltando remédio, com buraco nas estradas, e é o que eu respondi em outras mídias, eu vou responder para ele. Engraçado, para quem ficou 4 anos de vice-governador, não conseguiu trancar os buracos. Agora, como senador, onde é que está as emendas dele, então, para tentar ajudar a amenizar, que a gente sabe que é um problema sério? Falou que eu não conheço o estado. Eu desafiei ele, desafio aqui. Vamos discutir o estado de Mato Grosso, os municípios. Ele esqueceu que eu fiquei como responsável da área de logística da ProSoja por mais de 10 anos. Então, eu acredito que eu conheço o estado de Mato Grosso bem melhor do que ele. E dizer que eu sou candidato do agro, eu sou candidato hoje por Mato Grosso para representar o Brasil no Congresso Nacional pelo Senado. Eu não sou senador, não vou ser senador do Mato Grosso, serei indicado para o Mato Grosso, que um senador, um deputado federal, ele faz todas as leis, ele confere o que acontece no Brasil. Então ele já começa por aí. Então, com certeza absoluta, vou defender o agro, como falei primeiro, temos como bandeira a segurança alimentar, porque eu desafio qualquer cidadão a ficar sem comer e fique de boa fazendo qualquer outra coisa. Fazer outra coisa. E o que você vai fazer sem alimento? Claro que é uma das bandeiras que a gente vai defender, porque todo santo dia o cara que não come passa fome. E não tem coisa, eu acho que mais terrível que passar fome. Graças a Deus, nunca passei fome. Às vezes você deixou de comer alguma coisa que a gente gostaria, por falta de condição financeira, principalmente lá no passado, que a gente é oriundo de uma pequena propriedade rural, meu pai, lá minha mãe, lá no sul. Mas dizer que você vai ser candidato só do agro, essa é a impressão dele. Nem para o agro ele se deu bem. Ele está se dando bem politicamente, financiado por um grande grupo aí, e é um problema sério essa situação. Então não adianta o cara vir aqui dizer, eu dar uma de bacana, porque eu nem tinha provocado ele para assunto nenhum, de repente ele entra. Se ele quer defender o candidato dele, eu acho que é um direito. Eu não estou contrário. E nós não somos inimigos, nem com o Fávaro, nem com o Nery Geller, nós temos opiniões divergentes da forma de conduzir. Agora ele solta uma provocação, a provocação está dada de volta, e se ele quiser discutir o estado, o município, cidade, com certeza a gente vai representar no Congresso Nacional, de um modo geral, a população brasileira. Especificamente, a gente vai trabalhar mais destinando as verbas que a gente tem, as emendas, logicamente, inteiramente para Mato Grosso. E isso que é a função que se faz lá dentro do Parlamento brasileiro, tanto o deputado federal como o senador. Emendas é aqui, onde há uma necessidade a gente vai distribuir, e tenho certeza que, se bobear, eu conheço melhor os bairros aqui de Cuiabá, conheço muita coisa do Mato Grosso, que não é só do agro, mais do que ele, com certeza. Então, acho que foi uma infelicidade o trato disso dele, não sei por que ele quis puxar esse assunto, e se ele querer criar polêmica, nós podemos discutir esse assunto até aqui. Em vez de estar você aqui, você fica na outra cadeira, ele senta aqui. Fazer um debate aqui entre os dois. Não tem receio nenhum. Vamos fazer um debate aqui. Mas o senhor acredita que esse ataque foi gratuito? Eu acho que foi encomendado, porque não é possível alguém atacar uma pessoa sem ter uma encomenda no meio. Então você já está incomodando, né? O seu nome já está incomodando. Estou desconfiado.
Já está incomodando. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar a live porque o presidente da ProSoja tem um grande evento agora e por conta de problemas técnicos aqui a gente não conseguiu começar mais cedo um pouco. Mas eu vou fazer só a última perguntinha para a gente encerrar aqui em relação à política ainda, que é em relação aos partidos que poderão apoiá-lo nessa campanha. O senhor já está em conversação? Qual é a base, qual é o grupo de apoio que o senhor tem aí para essa disputa nessas urnas? Hoje a base é nossa, o partido é o PTB, a gente tem algumas conversas aí com outros partidos. Como a majoritária existe a possibilidade de você fazer alianças, a gente está discutindo, né? E estamos aí trabalhando também para a gente ter um nome para governador. Existe uma possibilidade do próprio Vitório Gale, de repente, ele até assumir essa cabeça, mas tem outros nomes que a gente está trabalhando. E aí vamos trabalhar num arco de aliança aí com alguns outros partidos, mas não tem assim nada fechado, acordado, como as outras bases, os outros partidos aí também que tem candidato, não tem nada definido. Então a gente está trabalhando sim para poder ter o apoio de outros partidos dentro dessa majoritária. Não sendo Vitório Gale e o Bolsonaro apoiando o Mauro Mendes, vocês apoiam também o Mauro? Aí vai depender muito do partido, do conjunto de todo mundo, né? A gente, que eu já declarei, falei, não tem nada de pessoal contra o governador Mauro Mendes, mas definição sai do conjunto do partido no caso. Se a maioria disser, ele sendo recíproco também, o apoio dele para a gente, sim, eu não vejo dificuldade de levar para o partido, mas quem decide é o partido, não sou eu pessoalmente dizer, né? Tá certo. Olha, infelizmente vamos ter que encerrar nossa live aqui. Tem muito assunto. O senhor vai ter que voltar aqui, viu? Eu vou voltar aqui. Vai ter que voltar com mais tempo, eu tenho muito assunto separado aqui. O caderninho é grande. É grande aqui, é só assunto importante, tanto para o senhor quanto para a ProSoja e também, claro, para a sociedade mato-grossense de uma forma geral. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por essa entrevista. Agradecemos a equipe, a Ana Cláudia, a sua esposa que também faz a presença aqui hoje. E deixo agora os microfones abertos para as suas considerações finais. Bom, Abraão, quero aqui agradecer com certeza a oportunidade de vir aqui no Única News, esclarecer qualquer dúvida que o cidadão tenha, o mato-grossense do modo geral, o povo cuiabano. Inclusive, faço questão de voltar aqui novamente com mais tempo, com certeza. Abraão, eu acho que toda a mídia é importante porque ela leva a notícia ao cidadão. E a gente vê os esclarecimentos. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, Abraão. Sempre que você me chamar, com certeza eu virei aqui. Porque além da gente dar informação, a gente vai cativando, vai fazendo amizade com todo mundo. Sem dúvida. Pode voltar então amanhã, que tem um monte de perguntas que ficou para trás. Com certeza vamos voltar. Beleza, obrigado. Tranquilo, então. E a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência. E acompanhe os nossos trabalhos pelo site Única News, TV Única e Mais Que Fato. Lembre-se, Única News, a notícia mais perto de você.